Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. E vamos ler os 12 primeiros versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 2, os 12 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem. Trouxeram um paralítico e ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: "Meu filho, os seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: "Por que vocês estão pensando nessas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Eu digo a você, levante-se, pegue sua cama e vá para casa." No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram admirados e louvaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos uma coisa assim." Senhor, nos dê a sua palavra. Nós nos prostramos diante de Ti para ouvir o Senhor falar. Queremos ser obedientes ao que o Senhor vai falar. Silencie o nosso coração e permita que possamos ouvir simplesmente a Tua voz. Pai querido, em nome de Jesus, também estou me apresentando diante do Senhor, não como um ser perfeito, mas como um pecador que carece da Tua graça. Essa mesma graça que pode me usar para que a Sua mensagem chegue aos nossos corações. Usa-nos, Senhor, como ferramenta nas Tuas mãos, para fazer o que o Senhor já está a fazer no mundo, para fazer o que o Senhor já está a fazer em nossos corações, que é transformar para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Gênesis, irmãos, ele serve como matriz para a compreensão de toda a Bíblia. Você quer entender a Bíblia, você precisa ler o livro de Gênesis. E os primeiros 3 capítulos são de suma importância de leitura obrigatória. Você precisa entender a criação, a queda e o plano de Deus para essa queda. No capítulo 3, especificamente do livro de Gênesis, nós, quando lemos, você fica aterrorizado, porque percebes no capítulo 3 uma situação da humanidade muito complicada, uma situação constrangedora até. A humanidade, quando pecou por intermédio de Adão, ela se colocou num processo de decrescimento, decadência. A humanidade que estava crescendo, depois do pecado, ela começou a decrescer. Imagina que Deus criou o homem, Deus criou Adão e Eva. E Deus se colocou como a fonte da vida de Adão e Eva. E enquanto Adão e Eva permaneciam ao lado de Deus, eles tinham vida, eles cresciam, eles viviam. Mas quando aconteceu o pecado, Adão separou-se de Deus e começaram a morrer, começaram a decrescer, começaram a afundar. E no coração de Adão e Eva não existia mais aquela vida que emana do coração de Deus. A separação que existe entre Deus e o homem nos trouxe muitos problemas. No mínimo, nós conseguimos identificar 2. Primeiro, nós temos agora uma crise de relacionamento com Deus muito profunda.
Nós não conseguimos nos relacionar com Deus como devíamos nos relacionar com Deus. O nosso relacionamento com Deus agora é baseado na vergonha e na culpa. E isso foi inaugurado na vida de Adão, porque Adão pecou e escondeu-se de Deus. Vejam o que Gênesis 3:10 diz. Deus visita Adão no jardim do Éden e pergunta: Adão, onde é que você está? E Adão responde: eu ouvi a tua voz, Senhor, quando estavas passando pelo jardim. Fiquei com medo. E por causa desse medo e dessa vergonha que agora há dentro do meu coração, eu me escondi. Nós agora nos relacionamos com Deus nessa perspectiva. Pecado e culpa. Só quando nós pedimos perdão é que essa culpa desaparece, porque o nosso relacionamento com Deus já não é perfeito. Deus já não olha para nós, a menos que estejamos purificados com o sangue de Jesus Cristo, mas Deus já não olha para nós com valor, com amor e perfeição. E nós não conseguimos mais olhar para Deus sem sentir vergonha e culpa. Parece que nós nos sentimos culpados, temos alguma coisa a confessar sempre. O nosso relacionamento com Deus estragou. Além do nosso relacionamento com Deus estragar por causa do pecado de Adão, o relacionamento que existe entre nós, irmãos, também estragou. Foi por água abaixo, o relacionamento começou a decrescer. Por exemplo, depois do pecado, Adão começou a culpar Eva por esse pecado. Olha, o que existe antes do pecado, em Gênesis 1:12 era: Adão olhava para Eva e dizia: osso dos meus ossos e carne da minha carne. Um homem romântico, que disse: eu e você somos um, somos mesmo osso, mesma carne. Mas depois do pecado, eles ficaram separados um do outro. Agora começou a haver culpa e transferência de responsabilidade. Quando Deus vem cobrar, Adão, por que você pecou? Adão aponta para Eva e diz: a mulher que você me deu me induziu ao pecado. Os nossos relacionamentos entre irmãos também estragaram. Não há mais unidade. Agora há separação. Agora há competição, não há mais cooperação. Por que os irmãos acham que há uma luta grossa entre feminismo e machismo? É por causa dessa separação que existe a partir do nosso pecado. Um gênero diz: eu sou melhor. Outro gênero diz: não, você não é melhor. No mínimo somos iguais. Aconteceu a mesma coisa aqui no Jardim do Éden. Uma separação. Há guerras entre classes. Pobres lutando contra ricos. Ricos lutando contra pobres. Os pobres tentam tirar o dos ricos. E os ricos tentam tirar cada vez mais o que os pobres têm. O relacionamento entre nós, irmãos, estragou. Isso acontece também na tua casa. Por uma coisa muito pequena e simples, você começa a ver que, acho que o nosso relacionamento está mesmo estragado. Por exemplo, você chega em casa, ontem o Petro jogou. Você chega em casa no sábado, quero assistir futebol. A mulher quer assistir o Iggy Kozan. E o filho quer assistir o Panda. Por causa de um pequenino comando da TV, se instaura a briga. Pode não ser uma briga de socos e tudo mais, mas se instaura uma troca de olhares, como quem diz: eu nunca tenho prioridade nessa casa. Você sempre chega e quer assistir o que te convém, desconsidera o que você já encontrou, por causa de uma coisa bem pequenina. Os relacionamentos estão estragados. Na rua, não há paciência, não há... Ele fez uma ultrapassagem, não raspou no meu carro, mas eu lanço uma praga para ele, uma ofensa para ele tão grande, porque dentro do meu coração, dentro de mim, não há algo que coopera contigo. Para mim você é adversário. Estamos a competir para uma vaga de emprego. Você é adversário. Antes da prova, se você me pedir alguma informação, eu não posso dar para você, porque você é adversário. Vamos testar na universidade, você é adversário. Nós vemos todas as pessoas como adversários. O que dizer então nos nossos locais de trabalho? Que por causa das promoções, as pessoas estão lutando, vão comprar talas, se aplicam, morrem, se matam, se invejam, se assassinam. O que Tiago explica a origem das guerras? Ele diz que as guerras, elas provêm por
causa dos vossos deleites, dos vossos desejos, daquilo que vocês querem tirar do outro. Há guerra aqui na sociedade. Nós não somos mais irmãos. E durante o tempo, depois de Gênesis até hoje, nós temos tentando encontrar solução. Buscamos soluções daqui e dacolá, mas todas essas soluções têm se mostrado impossíveis. Por exemplo, nós temos buscado solução na religião e não encontramos solução na religião. O islamismo diz o seguinte: não, peraí, há uma solução para se ligar com Deus. Assuma que Allah é o único Deus e que Maomé é o seu profeta. Você assume que Allah é o único Deus e que Maomé é seu profeta. A religião tentando explicar que você pode se ligar novamente com Deus. O que você tem que fazer? Assuma que Allah é o único Deus e Maomé é seu profeta, diz o islamismo. Aí vem o judaísmo e diz: não é nada disso. Para resolver essa situação de litígio com Deus, o que vocês devem fazer é obedecer à lei de Moisés, a Torá, e vivam fazendo sacrifícios. Vem o budismo e diz: vocês estão enganados, nós não vamos nos encontrar com Deus nada, nós vamos renascer, até você se livrar do mundo espiritual e alcançar o estado de nirvana e ser um Buda. Karl Marx diz: não é pela religião, nós vamos resolver os conflitos do mundo, é pela ciência, é pelo comunismo. Sabem por que existem lutas entre classes? Porque uns têm muito, outros têm pouco, claro, vão se matar. Então, elimine essa coisa de propriedade privada. Ninguém mais garante nada aqui. Nós vamos controlar, vamos distribuir segundo a necessidade de cada um. Pela ciência, não há desigualdade social, todos vamos lutar pela justiça social de todo mundo. Karl Marx diz isso, mas Adolf Hitler diz o seguinte: também não é pelo comunismo, matem esses comunistas. Inclusive matem os negros também, porque os negros é que causam confusão no mundo. Não são só os negros, os judeus também causam confusão no mundo. Sabem o que vai resolver o mundo mesmo? É a raça pura, a ariana, aquele branco alto, de olhos claros, inteligente, loiro. Vamos garantir que essa raça permaneça no mundo, todo o resto que se ferre. São soluções, sistemas que o homem cria para tentar resolver o grande problema que existe a partir do Jardim do Éden. Então, entender a gravidade do nosso pecado e que qualquer solução que nós tentamos fazer não serve. É como se nós estivéssemos nos escondendo dentro de uma casa de vidro. Ela não serve para nos esconder. É insuficiente. Por mais que você tente se ligar com Deus por intermédio da religião, não dá. Não dá. Por mais que você tente resolver o problema do mundo pela ciência, pelas teorias, sistemas econômicos, não dá, não vai resolver. Porque algumas pessoas acharam valor nas teorias de Karl Marx, dizendo: o comunismo até é bíblico, todo mundo tem para comer. Só que depois Karl Marx disse assim: mas religião não pode, porque religião é uma droga para a sociedade. Não pode. E começaram a perseguir, a matar, e descobriram: também não dá. Não dá, nós estamos num beco sem saída, tudo o que nós tentamos fazer não dá. A história desse homem paralítico que nós lemos descreve muito bem o estado da humanidade. O homem paralítico tinha uma necessidade: sair de uma condição de incapacidade de se locomover, de crescer, de desenvolver. A humanidade está numa situação de incapacidade de sair dessa situação de pecado e de decadência. O homem paralítico também estava numa situação assim. Não dava, ele não conseguia. Ele sabia que há um Jesus que cura, mas eu não consigo chegar até esse Jesus. Eu não consigo encontrar uma solução, eu não consigo alcançar, eu não consigo chegar lá. E imaginem que esse homem paralítico conseguisse se arrastar até Jesus. O texto que nós lemos diz que a casa estava tão cheia, mas tão cheia, que ninguém conseguia chegar até Jesus. Era uma incapacidade tremenda. Eu não consigo alcançar Jesus. A humanidade está nesse ponto, nós não conseguimos. Você pode reunir e procurar soluções
filosóficas, sociais para resolver o problema do mundo, você não vai conseguir. Nós não conseguimos resolver o nosso problema. Aí o homem paralítico, ele estava lá no seu canto, condenado ao sofrimento eterno, não conseguindo se locomover, não conseguindo desenvolver sua vida, não conseguindo fazer absolutamente nada. Até que ele encontra 3 amigos, ou 4, ou não sei quantos, que seguram a cama dele e lhe levam até o lugar onde Jesus estava. Mas os amigos, percebendo que não conseguiam entrar na sala onde Jesus estava a ensinar, a pregar, eles subiram no telhado e furaram a placa ou o teto e desceram o amigo até a sala onde Jesus estava a pregar. E Jesus, vendo a fé daquele homem, ele olhou para o homem e disse: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Nós encontramos duas coisas muito interessantes nessa frase de Jesus: os teus pecados estão perdoados. Porque primeiro, os amigos não levaram o homem paralítico para ter os seus pecados perdoados. Eles levaram o homem paralítico para receber cura. Mas Jesus olha para o homem paralítico e diz: você não precisa de cura, você precisa de perdão. Você precisa de reconciliar a sua vida com Deus. Sabe o que aconteceu no Jardim do Éden? Você está sofrendo as consequências até hoje e as suas pernas incapazes de se locomover é o menos que você tem. O grande problema que você tem não é a sua incapacidade, é a sua inimizade com Deus. E eu preciso resolver primeiro a sua inimizade com Deus. Você primeiro precisa ser perdoado. A sua necessidade básica nesse momento é perdão. A sua necessidade básica, primária nesse momento, é um relacionamento profundo com Deus. Não é a cura do seu corpo. A sua necessidade básica é Deus olhando para você e diz: estás perdoado, meu filho. A desobediência do Jardim do Éden hoje sai do seu coração. A humanidade toda está representada nesse homem paralítico. A necessidade profunda, primária dos homens é de um relacionamento com Cristo. Você não entra para esse lugar, ou até podes entrar para esse lugar com muitas motivações, dizendo: Senhor, me salva, me cura, me liberta, tenho esse cancro, esse câncer, tenho fome, isso, acolá. Deus vai olhar para você e diz: a necessidade primária de você não é isso. A necessidade primária é perdão. É reconciliação, é um relacionamento profundo com Deus. Os homens, eles precisavam disso, eles não tinham isso. Nós não conseguíamos resolver a nossa ligação com Deus. Deus resolveu, Jesus resolveu. E ele disse: perdoados estão os teus pecados. Dizendo para a humanidade toda: perdoados estão os teus pecados. E hoje dizendo para você também: não importa pelo que você entrou aqui, qual é a motivação que te trouxe. Você hoje encontrou perdão e cura para o seu coração. Amém? Você encontrou libertação. Você só precisa dizer: é verdade. A minha necessidade primária era o meu pecado. Eu precisava resolver o meu pecado. Nós não temos consciência disso. Por isso é que nós montamos muitos sistemas religiosos que estão apresentando outras soluções para os homens. Estão apresentando muitas outras coisas e se esquecendo do principal, que é fazer com que esse homem volte a se relacionar novamente com Deus. Não importa se ele recebeu a cura, não importa se ele recebeu a satisfação do seu problema, mas importa que o seu coração agora está ligado a Deus. Quando o seu coração estiver ligado a Deus, todo o resto será considerado como nada, porque o principal você tem. É como conta aquela parábola de uma mulher que não tinha nada e encontrou uma gruta cheia de pedras preciosas, mas uma voz que não se calava dizendo: tire tudo e não esqueça o principal, tire tudo e não esqueça o principal. Aí ela, que carregava um bebê no colo, coloca o bebê no chão e vai enchendo o seu pano de pedras preciosas. E a voz não se calava: tire tudo, mas não esqueça o principal.
A porta vai se fechar em 5, 4, 3, 2, tire tudo! Não esquece o principal. Aí ela tira as pedras e pá! Sai. E a porta se fecha de vez. E o principal, que era o bebê, ela acabou esquecendo lá dentro. Existem pessoas que entram para esse lugar, vão para Jesus e querem tudo, mas não querem o principal, que é perdão para o seu coração pecador. Oram por tudo, mas não oram por salvação. Oram por tudo, mas não oram por libertação. Jesus olhou para aquele homem e disse: eu sei que você é paralítico, mas a paralisia não é o seu problema principal. O seu problema é um coração afastado de Deus. O que você precisa agora é de perdão. Nós precisamos ir para esse Deus pedindo perdão. Aliás, a segunda coisa que acontece nessa frase de Jesus, olha, irmãos, se vocês lerem o texto com atenção, vocês vão perceber que o paralítico não pediu perdão. Outros diriam assim: você está me perdoando? Eu não pedi perdão. O paralítico não pediu perdão, Jesus logo perdoou ele. Há um ensinamento muito profundo nesse texto aqui. A graça de Deus se manifesta na vida de todos os homens, independentemente da nossa disposição de pedir perdão ou não. Deus olhou para a nossa condição e se compadeceu. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não diz que todo aquele que creu, Deus enviou seu Filho. O texto começa dizendo que primeiro Deus enviou seu Filho. Deus primeiro te liberou o perdão, porque o perdão ele não está preocupado com o que você fez ou deixou de fazer. O perdão está preocupado em assumir a culpa que você tem. Perdão tem a ver com graça. Nós não entendemos essas duas palavras, perdão e desculpa. E nós às vezes confundimos as coisas. Pensamos que o perdão é desculpa. Raciocinem comigo, irmãos. O perdão, ele é uma doação minha para a pessoa que me feriu. Quando alguém me pede perdão ou não, ou eu me sinto ofendido por alguém, a frase ideal que deve estar no meu coração é: eu sei que você me feriu, e sei que você é culpado por isso. Você precisa ou merece ser condenado, educado, repudiado, afastado. Mas eu não vou fazer isso, eu escolho não fazer isso. E por eu escolher não fazer isso, eu não dependo se você vai me pedir perdão ou não. Eu já escolhi não fazer isso. Tem a ver comigo o perdão, não tem a ver com você. Eu já escolhi esquecer de perdoar. O paralítico, ele não pediu, Jesus já escolheu lhe perdoar. É como você vai me visitar e enquanto você tira o seu carro do meu quintal, você derruba o meu portão. E você sai do carro todo preocupado: Jorge, eu não queria fazer isso. Eu disse: esquece. Naquele momento eu tenho uma escolha: ou passar um orçamento para você, ou assumir a tua culpa. No perdão, alguém tem que sofrer, alguém tem que assumir uma culpa. Há uma culpa, há um castigo, alguém tem que assumir esse castigo. Esse castigo vai ser assumido por mim ou por você, mas eu vou escolher se vou dar esse castigo para você ou não. Deus assumiu a culpa por nós. Deus olhou para a humanidade e disse: vocês são pecadores, vocês merecem morrer, vocês merecem ser exterminados, mas eu vou assumir a culpa por vocês. Eu vou morrer por vocês. Eu vou arcar com as consequências do vosso ato. Eu vou levar na cruz, até as últimas consequências, o vosso pecado. Nós nem sabíamos o que estava a acontecer. Jesus olhou para nós e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão a fazer, eles são inocentes, eles não têm ideia do que está a acontecer. Se fosse depender da nossa capacidade de reconhecer o nosso erro e nos dirigirmos a Deus para pedir perdão, Deus esperaria: para aí, Jesus, não preguem ele ainda aí. Homem, se arrepende ou não? Não, isso não aconteceu. Jesus sofreu
e disse: eles não sabem, nos perdoou. O homem paralítico estava ali, devia perguntar para Jesus: está me perdoar por quê mesmo ainda? Ainda agora que entrei aqui já te magoei? Não, você não fez nada, você nem sabe o que fizeste, mas eu estou te perdoando. Esse perdão precisa se estender para nós também. Nós precisamos perdoar as nossas pessoas, os nossos irmãos, os nossos amigos, derramar graça, amor para a vida dessas pessoas dessa mesma maneira. Perdoarmos ao ponto de assumirmos a culpa que eles nos cometeram, ao ponto de assumirmos todo o castigo que lhes devia ser colocados. Isaías 53, o que é que diz nesses versículos? Podemos abrir? Isaías 53. Diz assim, o versículo 3. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Ele nos perdoou e carregou o nosso sofrimento. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas. Versículo 4 de Isaías 53. Nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando? Não. Deus estava maltratando Jesus por suas próprias culpas e ferindo? Não. Era por causa das nossas culpas que ele levou toda a dor. Nós estávamos aí interessados. O versículo 3 diz: nós nem queríamos olhar para ele. Que amor é esse? Que nos ama tal como somos, que nos busca, que nos perdoa, que nos chama, que estende a mão. Primeiro, que percebe que nós carecemos, necessitamos de perdão e não conseguimos resolver a nossa situação, a nossa condição. Segundo, que estende o seu amor, estende a sua graça, nos perdoa e diz: você está perdoado. Está perdoado. Não há mais culpa aí. Que amor é esse, irmãos? Os irmãos conseguem entender? Aquela canção aí do Carlos Roberto, ele canta assim: mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. O amor de Deus é profundo. Ele não está interessado em entrar num quarto e debater com você. Você culpou? Não. Você errou? Não errou. Ele te ama. Ele te ama. Se você é falho, se você está caído, ele te ama. Ele ama você de uma maneira que você nem consegue imaginar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama. Amém? Mas esse pecado, esse perdão, irmãos, não pensam que teve um custo baixo, muito baixo. Vejam o que o versículo 9 do texto que nós lemos diz. Quando Jesus olhou para a humanidade, para o homem paralítico e disse: perdoados estão os teus pecados, os fariseus começaram a se debater. Quem é esse que perdoa pecados? E Jesus disse: o que é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Algumas pessoas dizem assim: mais fácil é dizer: perdoados estão os teus pecados, porque como garantir que os pecados realmente deles foram perdoados? Eu posso lançar essa palavra e perdoar os pecados aqui de qualquer um, isso é fácil. Agora, curar, é preciso um grande poder para curar. Eu não vou dizer: levanta-te, paralítico, da hora para assim. Eu preciso ter um grande poder. Então é mais fácil Jesus dizer: perdoados estão os teus pecados. Mas esse pessoal não entendeu a pergunta de Jesus, uma pergunta retórica, que não exigia resposta. Porque o mais fácil não foi dizer: perdoados estão os teus pecados. O mais fácil foi dizer: levanta-te e anda. Não era problema para o homem paralítico, era só dizer: levanta-te e anda. Jesus é soberano. Agora, para perdoar pecados foi difícil, porque ele teve que derramar sangue. Ele teve que morrer. Ele teve que ser crucificado para que a humanidade toda pudesse ser perdoada. Não foi fácil dizer: perdoados estão os teus pecados. Não.
Não foi fácil. Provavelmente quando Jesus dizia, perdoados estão os teus pecados, essa cena lhe remeteu ao que ele passaria tempos mais para lá. A cruz, o sofrimento de Cristo. Perdoados estão os teus pecados. É um grande amor de Deus. E que você possa desfrutar desse perdão, desse amor. Se associar a Cristo para receber esse perdão, esse amor. Estar junto dele, estar perto dele. O perdão é assim. Quando Deus nos perdoa, nós voltamos para ele. E nós desfrutamos desse perdão. Vou terminar dizendo o seguinte. Quando nós refletimos sobre a justificação, nós deixamos de lado um detalhe muito importante da justificação de Cristo. A justificação tem dois lados. Primeiro, acontece como se estivéssemos num tribunal, a ser julgados. Deixa Deus ministrar seu coração aí nessa manhã. Você está diante do juiz. E o juiz bate o martelo na mesa e diz, culpado. Aí vem um ser que diz, eu vou levar a culpa por ele. E você fica livre. Você está livre, você foi solto. A justificação não funciona dessa maneira. Alguns interpretam o perdão de Jesus dessa única maneira, mas não funciona assim. A justificação funciona da seguinte maneira. Você está sentado na sala do tribunal e o juiz bate o martelo na mesa e diz, culpado. E alguém vem e diz, não, ele não é culpado. E você vai. Só que o juiz não olha para você como alguém que tinha uma culpa e foi absolvido. O juiz olha para você como alguém que nunca teve culpa. Deus não olha para você como um homem que foi pecador e agora é perdoado. A famosa frase do pecador arrependido. Deus olha para nós como se ele estivesse a olhar para Jesus, um homem que nunca teve culpa, que nunca pecou. Quando você se deixa lavar pelo sangue do Cordeiro, toda a culpa e todo o seu passado se vão. Paulo deixa isso claro nas suas cartas quando ele escreve para a igreja de Coríntio. Se você está em Cristo, todo o seu passado se foi. Você é nova criatura. Você não entra diante de Deus e Deus diz, você é o ano passado. Não tem isso. Você foi justificado. Você é justo diante de Deus. Deus olha para você e ele vê um ser limpo que nunca pecou, que nunca errou. Está limpo. E você diz, Deus, não é possível, porque ontem eu bem me lembro que fiz isso e aquilo. Deus diz, eu não lembro. Não lembro. Porque você está justificado. Você não foi culpado. Ou seja, você não saiu daqui culpado, mas perdoado. Você saiu daqui filho, limpo, como um ser que nunca teve culpa. Eu quando entendi isso para a minha vida, eu disse, como é que eu nunca vi isso? Passei o dia inteiro, a vida inteira, pensando que Deus ainda lembra do meu passado, dos meus erros, daquilo que eu cometi. Não! Mesmo sendo assim, Deus me ama. Mesmo sendo falho, Deus me ama. Por que Ele consegue me amar assim? Porque Ele esquece as nossas iniquidades. Ele esquece o nosso passado. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim é o amor de Deus para os seus filhos. Assim como o céu está distante da terra, assim é o amor de Deus para os seus filhos. Há uma distância abismal entre o seu pecado e a misericórdia de Deus. Há uma distância abismal. Você não mais conseguirá um dia chegar diante de Deus e dizer, eu sou culpado. Deus vai dizer, eu não me lembro disso. Você saiu da minha presença justificado. Alguns já estão justificados aqui no nosso meio, outros não. Outros precisam se aproximar diante de Deus e dizer, eu preciso sair daqui justificado, perdoado. Preciso sair desse lugar perdoado, limpo. De modo que Deus olhe para mim e vê Jesus Cristo refletido em meu coração. É para você que eu preguei hoje. Você que precisa da justificação de Deus. É para você que eu falei hoje.